Esse livro ele nasceu, na verdade, da ocupação do Brasil no Haiti, na verdade. Acho que a questão haitiana ela começou a preocupar os brasileiros a partir de 2004. Embora um ou outro falasse do Haiti, quando o Brasil se envolveu diretamente, isso provocou uma discussão, um movimento, etc. Eu me envolvi com isso, isso foi dando origem ao projeto do livro. E aí eu fui procurar informações e a discussão que aparecia era da Revolução de Independência dos escravos. Então tem a Revolução de Independência, uma ou outra questão sobre o Papa Doc e 2004 para cá. E um grande vazio, né? Como se não existisse história do Haiti. Então a ideia de construir o livro nasceu um pouco da necessidade, acho que existe de vários historiadores e pessoas que estão acompanhando essa temática, de entenderem o que separa esse 1804 do 2004, quando a ONU interviu no Haiti. Então o projeto do livro começou a nascer dessa necessidade que eu senti, que não é só minha, acho que é de muita gente, de se informar, de ter mais detalhes sobre o que é o Haiti. O que tem de continuidade nesses 200 anos? O que aquele povo que proclamou a independência, se libertando da escravidão, conseguiu manter de continuidade com o que existe hoje no Haiti? O Haiti não foi castigado pelo seu passado, castigaram o Haiti, né? Talvez a referência seja a ousadia na independência. O Haiti ele nasceu, é o primeiro país independente da América Latina. É importante dizer isso, é uma referência. É um país que foi protagonista e apoiador direto do desembarque do Simão Bolívar na terceira expedição que liberta a América Latina. O Simão Bolívar é o grande libertador e foi financiado pelo Haiti. E libertou os escravos. Os escravos se libertaram, na verdade, não é que libertou, os escravos se libertaram e conquistaram a independência. Então isso criou uma maldição para o Haiti, segundo uma certa leitura, quer dizer, o Haiti não podia dar certo. Era essa a maldição que foi colocada sobre o Haiti. Não é possível que escravos negros possam ter a ousadia de construir um Estado independente. E a partir daí, todos os países no século XIX que puderam tentaram inviabilizar o desenvolvimento do Haiti. Em primeiro lugar, os países escravocratas, os fazendeiros brasileiros, os fazendeiros dos Estados Unidos, os fazendeiros espanhóis em Cuba, todos com milhões, milhares, talvez milhões de escravos negros. Eles tentaram inviabilizar. A França, a Inglaterra, as potências europeias, todos eles cercaram e tentaram impedir de todas as formas que o Haiti se viabilizasse. E apesar disso, o Haiti resistiu e se manteve, construiu uma história com várias questões importantes, várias contribuições para a humanidade foram importantes, que sistematicamente foram sendo silenciadas, né? Ou essa deturpação da imagem do Haiti é construída com um objetivo ideológico, com um objetivo político, de degradar a possibilidade de se enxergar os negros, construindo um Estado independente em pleno século XIX, mantendo esse Estado, viabilizando esse Estado de alguma maneira. Essa é a questão que precisa ser negada, a humanidade dos negros. E justamente no momento em que a Europa busca ocupar a África negra, sob o lema de que, né, os brancos são superiores e os negros são incapazes de chegar à civilização. Então o Haiti é um contraponto a isso, durante todo o século XIX. Há um bloqueio midiático e político que envolve razões políticas, razões econômicas, razões ideológicas também. A situação do Haiti ela está relacionada com problemas supostamente internos ao Haiti, mas são problemas mais amplos, né? São problemas que envolvem a responsabilidade da ONU, dos Estados Unidos, do Brasil, dos países europeus na atual situação do Haiti. O Haiti vem sendo saqueado. Quando a gente fala em saque, parece uma palavra um pouco abstrata, mas é muito concreto isso. A ditadura haitiana do François Duvalier, o filho dele, o Baby Doc, a partir de 71 principalmente, criou zonas francas, implantou empresas, grandes corporações, grandes multinacionais, que passaram a explorar de maneira sistemática a mão de obra baratíssima dos haitianos. As grandes corporações dos Estados Unidos ajudaram a destruir a pequena agricultura familiar do Haiti. Ajudaram a expulsar milhares de famílias do campo que foram para as cidades. Ajudaram a aumentar a fome e a miséria no Haiti. E a ONU
ela interviu em 2004, depois da intervenção dos Estados Unidos, depois do desembarque dos Estados Unidos, mas antes várias missões que supostamente buscavam pacificar o Haiti, mas eram intervenções que buscavam inviabilizar um projeto democrático e popular, por exemplo, do padre Aristide e de outras organizações populares do Haiti, que tinham um projeto, uma vida política dos camponeses, da população haitiana, que sempre buscou caminhos para o seu desenvolvimento e sempre houve intervenção, né, da meados do século XX para cá, diversas intervenções viabilizando grupos militares ou paramilitares que impediam a democracia, impediam a viabilização do desenvolvimento autônomo das pequenas comunidades camponesas, da pequena indústria, da exploração de minérios no Haiti. Então é uma responsabilidade. E essa responsabilidade precisa ser apagada. Ao você ou silenciar o Haiti, ou mostrar sempre o Haiti como o espaço do caos, da miséria, da destruição, etc., você está construindo uma leitura de que os haitianos são responsáveis por isso. Que o que está acontecendo lá é produto da incapacidade dos haitianos. É produto da inviabilidade do Estado haitiano. Então tem diversos textos mais recentes que mostram isso. Né? Aliás, esses textos eles sempre foram construídos para viabilizar ou para justificar a intervenção, como se eles fossem capazes de construir projetos, de construir viabilizar uma democracia e tudo mais. Então, a imprensa empresarial, a grande imprensa, ela acaba refletindo isso. Porque as grandes agências controlam a circulação de grandes informações e acabam pautando a grande mídia e a pequena mídia também, por consequência, né, se ela não resiste, é controlada por essa visão hegemônica do grande capital. Então, acho que isso explica, em parte, esse tipo de cobertura, né? De 2004 para cá, o Haiti é uma neocolônia. Não dá para dizer que o Haiti é uma democracia, porque em 2004 tinha um presidente eleito. O Aristide era presidente eleito. Tinha vários problemas, não estou dizendo que não tem problema. Mas quem tinha que construir uma solução eram os haitianos. Então não tinha conflitos de grupos, gangues, etc. Mas o Haiti não estava em guerra, nem em guerra civil. Os Estados Unidos desembarcaram tropas porque afetavam seus interesses econômicos, sem mandato da ONU, sem nada. Sequestraram, aliás, obrigaram eles a renunciar e tiraram ele do Haiti. E legalizaram essa intervenção através da construção da MINUSTAH e da intervenção da ONU, liderada por generais do Exército Brasileiro. E de lá para cá ocorreram eleições, mas eleições com baixíssima legitimidade, manipulação, fraude, há várias denúncias de pressões da ONU e dos Estados Unidos para viabilizar dirigentes que estivessem plenamente alinhados com eles. Então não dá para dizer que o Haiti tem mais soberania, nem independência política, nem democracia. Né? Então o Haiti, como você falou, está tutelado e é uma ironia da história, né? Porque 200 anos depois, em 2004, depois de 1804, 2004, o Haiti perdeu a sua soberania. Então, quando essa massa toda vai para a rua, quando 1 milhão vão para a rua e não é notícia, o que esse 1 milhão de haitianos querem? Eles querem recuperar a sua soberania, a democracia. Primeiro, elas fazem parte de um conjunto de mobilizações que são mais amplas, que são expressão de uma resistência mundial em vários países contra os planos de austeridade que tentam recuperar o capitalismo às custas das privatizações, do ataque aos direitos, do ataque às reformas da Previdência em todos os países. Então, no Líbano, na Argélia, depois você vem para a América Latina. Tem a resistência no Chile, que é bem conhecida, no Equador, a própria resistência de uma maneira da Venezuela contra a intervenção, e o Haiti faz parte desse ciclo também. Evidentemente que o conteúdo é comum, mas a forma com que isso aparece é diferente. E no Haiti, essa resistência está ligada diretamente a uma oposição ao presidente Jovenel Moïse, né? Sustentado basicamente pela Embaixada dos Estados Unidos. Teve que romper não, ele não teve mais como dar continuidade a política de subsídios da Petrocaribe, que era um acordo do Chávez, da Venezuela com
com o Haiti, que mantinha uma relação importante entre os dois, então isso não existe mais. Esse subsídio ele foi cortado, há uma série de acusações de corrupção, mas o fundamento é que é um governo que não tem respaldo popular, não dialoga com a população e tenta resolver os problemas econômicos, cortando direitos, os poucos direitos que existem, cortando subsídios para serviços públicos e inviabilizando a própria distribuição de combustível, né? Então a falta de combustível está inviabilizando o funcionamento de escolas, de hospitais, a distribuição de alimentos do campo para a cidade está sendo inviabilizada porque não tem transporte. O orçamento do país está sendo paralisado praticamente, né? Então uma série de problemas que estão ocorrendo, que eu estou me informando também, a gente está se informando, que estão na base dessa insurreição popular que está ocorrendo. É uma insurreição em parte espontânea, mas também ela envolve mobilização organizada de partidos, sindicatos, etc., que estão buscando uma via para construir um governo realmente baseado na democracia. A própria questão, por exemplo, da Assembleia Constituinte é uma questão que começa a ser colocada lá também. A necessidade de dar a palavra ao povo, novamente. O povo não só ser consultado nas eleições, mas ser consultado sobre a construção de novas instituições democráticas para o país. É isso que não é feito. As intervenções da ONU e o papel do exército brasileiro, que foi nefasto no Haiti, foi sempre de reprimir o povo haitiano, não ouvir o povo haitiano. Então mesmo no terremoto, que acho que é o último capítulo do meu livro, aí, houve uma nova intervenção. Os Estados Unidos enviaram Bill Clinton, criaram uma comissão de especialistas internacionais ligados ao FMI, ao Banco Mundial, etc. E os haitianos foram marginalizados na discussão da política econômica do seu próprio país. E as tropas da ONU, lideradas pelo Brasil, tratavam de reprimir os rebeldes, o povo que se rebelava contra com greves, mobilizações. Então isso explica um pouco a situação, né? Algo está se acumulando. E agora que se retiraram, terminou a missão, ela abriu espaço para que o que estava represado pudesse aparecer nas ruas. Porque com as tropas e com a intervenção política, isso estava represado. Há vários relatos de soldados brasileiros falando disso, né? O que esses soldados faziam no Haiti? Raramente eles ajudavam a população de fato. Mas se tivesse uma greve, uma mobilização numa comunidade, eles iam lá para metralhar, para reprimir, para impor à força os interesses das grandes corporações, né, de explorar a mão de obra baratíssima dos haitianos. Então você pode produzir roupas, camisetas, pode produzir tênis, etc., pagando salários miseráveis para eles, que lá tem uma importância gigantesca. E permite uma margem de lucro gigantesca para as grandes multinacionais. Então esse é um dos valores aí que se busca no Haiti. Fazer daquilo uma plataforma, né, para altos lucros das grandes corporações. Usar a mão de obra miserável dos haitianos. Havia um pouco a ideia, que é muito difundida entre os brasileiros, de que o Brasil estava lá para ajudar o Haiti. O Haiti era um país no caos, tomados por gangues de criminosos, e os soldados foram lá para ajudar a pacificar o Haiti, ajudar a população haitiana. Então havia essa mensagem, mas ao mesmo tempo havia, durante todo esse período, uma campanha permanente dos haitianos, e aqui no Brasil também, pela retirada das tropas brasileiras do Haiti. E essa campanha existiu também na Argentina, existiu em outros países. Porque havia um entendimento de uma grande parcela da esquerda brasileira, mas também dos haitianos principalmente, de que aquela intervenção, aquela missão de paz não era uma missão de paz. Era uma missão que, em primeiro lugar, violentou a democracia haitiana, sequestrou o presidente haitiano e impôs forças militares que sistematicamente reprimiram e criaram uma polícia repressora também, e não trouxeram benefícios econômicos e sociais. O Estado brasileiro, o que ele poderia ter feito? Ele poderia ter feito algo próximo do que Cuba e Venezuela fizeram, que foi enviar recursos, médicos, combustível, engenheiros, professores, etc. Seria uma reparação, né, justa. Então, ao invés de gastar bilhões e bilhões com soldados para treinarem lá como reprimir o povo e depois constituírem UPPs aqui na favela, porque foi isso, é muito claro, essa experiência, e eles se orgulham disso. Ao invés de fazer isso, você poderia ter criado universidade,
enviado missões de biólogos, de agrônomos, de engenheiros, etc. O Brasil tem gente capacitada para isso. Teria sido algo muito mais nobre e adequado e coerente com o papel da esquerda brasileira. Então, se um dia for possível reverter essas políticas e construir uma relação saudável com o Haiti, teria que ser nesse sentido. E uma reparação viria nesse sentido. O Haiti, ele possui energia, possui tradição, possui cultura política, a história demonstrou isso para superar essa situação. Então, o movimento panafricanista, que teve um impacto mundial, o movimento da negritude, que teve um impacto mundial, nasceu da resistência haitiana. No final da ditadura do Papa Doc e do Baby Doc, quando se imaginava que o Haiti era um país destruído, ditadura, etc., surgiu um movimento, o Lavalaz, do Aristide, que era um movimento popular, que teve um enorme apoio popular nas eleições, e que construiu relações, o povo se organizou e tudo mais, né? Então os haitianos sempre tiveram essa capacidade. Agora eles foram reprimidos, né, permanentemente. Então a gente olha lá, bom, aquilo lá não é civilização mais, não é assim. Né, tem uma história, eles se orgulham da sua história, do seu hino, dos seus heróis, do Dessalines, do Toussaint Louverture, dos grandes heróis que resistiram, os invasores, que combateram os Estados Unidos na invasão de 1915. Né? Então essa memória histórica é importante também. Muitas vezes a gente despreza isso no Brasil, mas isso tem um peso. Né? E permite assim, a gente, sem fazer futurologia, porque o historiador olha mais para o passado do que para o futuro, mas vendo os exemplos da história haitiana nesses 200 anos, o Haiti sempre demonstrou essa capacidade. É a primeira nação, Estado independente da América Latina. Então, ele tem um passado, uma história, uma memória coletiva que é muito forte. Eu acho que essa memória de liberdade, de luta pela independência, pela soberania, é o que move, né, em profundidade a resistência atual do Haiti. Então, isso dá esperança para que o Haiti possa dar um passo à frente. Mas isso também vai exigir, por outro lado, para que o Haiti supere a atual situação, a solidariedade internacional. Não das corporações, não dos grandes bancos, porque eles não vão ajudar. Podem até falar que vão ajudar, mas não vão ajudar. Mas dos povos, das organizações populares da América Latina, dos outros países organizados. Aí pode vir uma solidariedade ativa para ajudar o povo haitiano a se desenvolver.